E aí, amigo, estamos inaugurando um novo quadro hoje, o Marciano Infiltrado. A gente vai trazer pessoas que entendem do assunto, que na verdade são tão boas, que eu tenho certeza que elas não são daqui. Elas devem ser de Marte e estão infiltradas aqui. Só podem, né? Só podem. E aí, o nosso primeiro marciano infiltrado que a gente descobriu é o professor doutor Tiago Serrano. E ele vai falar do caso do menino Henry. A gente procurou ele, né, para delinear, traçar alguns possíveis caminhos que poderiam ter evitado a sua morte. Porque mais do que buscar repressão diante de um caso que já aconteceu, a morte de uma criança, a gente tentou buscar caminhos possíveis que evitassem essa morte. E aí a gente foi atrás desse marciano infiltrado, que é o professor Dr. Tiago Serrano, que, sendo bem breve, ele é professor da Estácio e da Emerge. Ele é um daqueles professores de direito que, assim, que ele é tão fofo, tão maravilhoso, que você tá morrendo de sono e você não dorme porque ele é muito bom. E você não pode... Quer prova de amor maior do que essa? Não dormir na aula? Olha, tô para ver algo maior do que isso. Então, aí a gente perguntou pro Tiago que soluções ele teria no âmbito civil, e aí ele gravou pra gente esse áudio que a gente vai ouvir agora, tá bom? Oi, Patrícia, tudo bem? Na verdade é um prazer fazer parte do seu programa e falar de um tema tão sensível. Bem, na esfera civil, a sanção que um dos pais pode sofrer é a perda do poder familiar em decorrência da omissão diante do dever de cuidado de seu filho. Dessa forma, é importante se buscar meios para que não seja aplicada tal penalidade. O primeiro ponto é a diferença entre poder familiar e a guarda, que muita gente confunde na prática. O poder familiar é o conjunto de responsabilidades e deveres que ambos os pais têm em relação ao filho, que não se rompe com a separação. Já a guarda é a convivência com o filho depois da separação, podendo ser, dentre outras, unilateral ou compartilhada. Assim, com a separação, os pais continuam tendo responsabilidades em relação aos filhos, mas a convivência poderá ser de um deles, e o outro terá direito de visitação ou poderá ser de ambos. No caso do Henry, a mãe, que parecia estar numa relação abusiva, poderia ter concedido a guarda ao pai biológico, não perdendo assim o poder familiar. Porém, nesse caso, o dever de prestar alimentos recairia sobre ela, a não ser que ela fosse considerada hipossuficiente. Outro ponto bastante importante é que os tribunais superiores já decidiram que, mesmo diante da destituição do poder familiar, o dever de pagar alimentos deve ser cumprido. Até porque o pai ou a mãe que comete algum ato cabível de destituição familiar, essa pessoa não pode ser beneficiada com isso, ficando isenta do pagamento de alimentos. Foi esse o entendimento dos tribunais superiores. Outro ponto relevante que os tribunais vêm enfrentando é o chamado abandono afetivo, o que pode gerar indenização. Nós já temos decisões do STJ no sentido de que o abandono afetivo ele pode vir a gerar um pleito indenizatório em decorrência do dano sofrido pelo filho, que pode ser ressarcido através de pecúnia. Não é um entendimento majoritário, ele é um entendimento ainda cambiante, mas que tende aí no futuro a se consagrar em decorrência do princípio da afetividade, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, se a mãe de Henry tivesse entregue o filho ao pai, não perderia assim o poder familiar, gozaria do direito de visitação e não seria acusada de abandono afetivo, caso continuasse a cumprir o dever de cuidado para com seu filho. Caso, como eu disse no início, é um caso muito sensível, ele tem aí uma repercussão na esfera penal e na esfera civil. Aqui nós estamos determinando
um caminho que pode ser adotado por pessoas que estão em relacionamentos em que o seu filho biológico esteja sofrendo uma determinada violência por parte do padrasto ou da madrasta, mas claro que no caso concreto houve o evento morte, e aí consequentemente tanto aquele que causou a morte como aquele que se omitiu vão responder criminalmente e também civilmente, porque o pai biológico do Henry pode acioná-los civilmente em decorrência da morte do filho. Essa questão de violência, ela é bem interessante e tem sido bem discutida, porque hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Ela é interessante, na verdade, porque ela traz uma situação rotineira de violência doméstica e que acaba causando um prejuízo, causa danos tanto para a mulher como para seus filhos. Então, num caso concreto em que não tenha existido esse evento morte, é possível se reivindicar a aplicação da Lei Maria da Penha. Sintetizando tudo o que foi dito até agora, é muito importante, então, numa situação em que exista esse tipo de problemática, um dos pais esteja realmente numa relação abusiva em relação ao seu filho biológico e não queira se retirar dela, ou por questões afetivas, ou por questões econômicas, e aí não nos cabe investigar isso, mas se ocorrer num caso concreto, é importante que esse pai, essa mãe, se valham dos seus instrumentos cíveis e judiciais para que não sejam responsabilizados pela sua omissão, pela sua negligência, porque existe, decorrente do estado de filiação, como eu disse no início, o poder familiar. Então, o poder familiar, ele decorre até os 18 anos, ou antes, se a pessoa for emancipada, mas em regra até os 18 anos, e é justamente esse conjunto de responsabilidades e deveres que os pais têm em relação aos seus filhos. E esse poder familiar, repito, ele não se rompe com a separação. Então, é importante, fazer essa diferenciação mesmo em relação à guarda e ao poder familiar, que são institutos diferentes. Então, pessoas que estejam vivendo isso, não tenham medo de tentar inverter a guarda, porque a inversão da guarda, entregando o seu filho para o pai ou a mãe biológicos, na verdade, não vai romper os laços que você tem com o seu filho. Você vai ter o direito de visitação, você vai ter o direito de ver o seu filho. Nada obsta também que, se for outro tipo de situação, migrar da guarda unilateral para a guarda compartilhada. Claro que existe ali pleito de alimentos, porque o pai que não está presente, como regra geral, deve pagar alimentos. Hoje também nós temos o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que, mesmo diante da guarda compartilhada, é exigível os alimentos. Mas claro que se a pessoa, mesmo entregando o filho para o outro pai ou mãe e que não tenha recursos para prover o sustento desse filho, pode ficar isento pelo fato de ser hipossuficiente. Mas claro que isso tem que ser visto caso a caso e com muita cautela. Então, Patrícia, olha, muito obrigado. Gostei muito de participar do seu programa. Marte, na verdade, é um lugar que a gente
muitas vezes ou foge para Marte ou diz que a gente não é de Marte, porque realmente a gente está vivendo numa sociedade em que precisamos refletir sobre determinadas situações, sobre determinados institutos e formar aí a nossa convicção através de fundamentação, através de estudo, através de disciplina, através de bons argumentos. Então, estou aqui à disposição para, enfim, tentar resolver ou então dar aí uma certa explicação acerca de institutos jurídicos tão importantes, afetos ao direito das famílias, ao direito civil, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Pô, muito bacana, né? Sempre bom a gente ouvir uma pessoa de gabarito, né, abalizada para falar sobre um assunto tão delicado quanto esse, né? Porque é sempre importante a gente escutar quem entende do assunto, né? E assim, muito legal que ele traz a diferença sobre guarda e poder familiar, e traçou os caminhos possíveis. Poxa, muito obrigada pela participação. Eu tenho certeza que ele não é da Terra, eu tenho certeza que ele é de Marte, porque é uma pessoa realmente diferenciada.